Olá, vamos falar de Espiritismo? Sou Débora Rabelo, dando continuidade ao estudo da obra aqui de Ivone do Amaral Pereira, Memórias de um Suicida. Nós estamos conversando aqui sobre a introdução desta obra, fazendo um estudo com vídeos curtos para refletirmos pouco a pouco sobre este importantíssimo legado que Ivone do Amaral Pereira deixou junto com o espírito de Camilo Cândido Botelho. Convido você a embarcar comigo aqui neste estudo. Conheça este canal youtube.com/amigos de nosso lar. Inscreva-se, clique no sininho, dê o seu like, comente os vídeos. Me ajude a divulgar este canal de luz. Vamos lá então? Responderei que, até o momento em que estas linhas vão sendo traçadas, ignoro-o tanto como qualquer outra pessoa. Talvez eu mesma tivesse de dar ainda os testemunhos que mais tarde provei. Talvez não fizesse a tempo as renúncias indispensáveis ao verdadeiro intercâmbio com o além, ou a insuficiência dos meus cabedais intelectuais não permitisse facilidade a um classicista do seu valor, dada a pobreza da minha faculdade mediúnica. Jamais perquiri, aliás, dos espíritos a razão da minha faculdade mediúnica. Jamais perquiri, aliás, dos espíritos a razão de tal acontecimento. De outro lado, durante cerca de 4 anos vi-me na impossibilidade de manter intercâmbio normal com os espíritos por motivos independentes de minha vontade. E quando as barreiras existentes foram arredadas do meu caminho, o autor das mensagens só acudiu aos meus reiterados apelos de participar da sua próxima volta à existência planetária. Encontrei-me, então, em situação difícil para redigir o trabalho, dando feição doutrinária e educativa. As revelações concedidas ao meu espírito durante o sono magnético, as quais eu sabia desejarem as nobres entidades assistentes fossem transmitidas à coletividade, pois eu não era escritora, não me sobrando capacidade para, por mim mesma, tentar a experiência. Releguei-os, portanto, ao esquecimento de uma gaveta de secretária e orei, suplicando auxílio e inspiração. Orei, porém, durante 8 anos, diariamente, sentindo no coração o ardor de uma chama viva de intuição, segredando-me aguardasse o futuro, não destruindo os antigos manuscritos. Até que, recebi há cerca de um ano instruções a fim de prosseguir, pois ser-me-ia concedida a necessária assistência. Prosseguindo, porém, direi que tenho as mais fortes razões para afirmar que a palavra dos Espíritos é cena viva e criadora, real, perfeita, sendo também uma vibração do pensamento capaz de manter, pela ação da vontade, o que desejar. Durante cerca de 30 anos, tenho penetrado de algum modo os mistérios do mundo invisível, e não foi outra coisa o que lá percebi. É de notar, todavia, que ao despertar a lembrança somente me acompanhava quando os assistentes me autorizavam a recordar. Na maioria das vezes em que me foram facultados estes voos, apenas permaneceu a impressão do acontecido, a íntima certeza de que convivera por instantes com os espíritos, mas não a lembrança. Os mais insignificantes detalhes poderão ser notados quando um espírito iluminado ou apenas esclarecido falar, como, por exemplo, uma camada de pó sobre um móvel, um esvoaçar da brisa agitando um cortinado, um véu, um laço de fita gracioso, mesmo com o brilho da seda, no vestuário feminino, o estrelejar das chamas na lareira e até o perfume, pois tudo isso tive ocasião de observar na palavra mágica de Camilo, de Victor Hugo, de Charles e até do apóstolo do Brasil no Espiritismo.
Bezerra de Menezes, a quem desde o berço fui habituada a venerar por meus pais. Certa vez em que Camilo descrevia uma tarde de inverno rigoroso em Portugal, juntamente com um interior aquecido por lareira bem acesa, sentia invadir-me tal sensação de frio que tiritei, buscando as chamas para aquecer-me, enquanto, satisfeito com a experiência, ele se punha a rir. Aliás, o fenômeno não será certamente novo. Não foi por outra forma que João Evangelista obteve os ditados para o seu Apocalipse e que os profetas da Judéia receberam as revelações com que instruíam o povo. No Apocalipse, versículos 10 e 11 e os seguintes, do primeiro capítulo, o eminente servo do Senhor positiva o fenômeno que aludimos, em pequenas palavras. Eu fui arrebatado em espírito, um dia de domingo, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: o que vês, escreve-o em um livro e envia-o às 7 igrejas, etc. E todo o importante volume foi narrado ao apóstolo assim, por meio de cenas reais, palpitantes, vivas, em visões, detalhadas e precisas. O Espiritismo tem amplamente tratado de todos esses interessantes casos para que não se torne causa de admiração que vimos expondo. E no primeiro capítulo da magistral obra de Allan Kardec, A Gênese, existe esse tópico, item 9, certamente muito conhecido dos estudantes da doutrina dos espíritos. As instruções dos espíritos podem ser transmitidas por diversos meios, pela simples inspiração, pela audição da palavra, pela visibilidade dos espíritos instrutores, nas visões e aparições, quer em sonho, quer em estado de vigília, do que há muitos exemplos na Bíblia, no Evangelho e nos livros sagrados de todos os povos. Longe de mim a veleidade de me colocar em plano equivalente ao daquele missionário acima citado, isto é, João Evangelista, pelas dificuldades com que lutei a fim de compor este volume. Patenteadas ficaram ao meu raciocínio as bagagens da inferioridade que me deprime. O espírito, o discípulo amado, porém, que sendo missionário escolhido era também modesto pescador, tem em dúvida o seu assistente espiritual, para poder descrever as mais belas páginas aureoladas de ciência e ensinamentos outros, de valor incontestável, os quais romperiam os séculos glorificando a verdade. É bem provável que o próprio mestre fosse aquele assistente. Na obscuridade da assistência, em que amargo a experiências e testemunhos decisivos, deu-me a misericórdia do mesmo amado Senhor 3 servos dedicados de sua gloriosa doutrina de amor e de luz como tutelares que acudissem às necessidades urgentes do trabalho reparador, que me estava afeto, socorrendo a penúria intelectual que me afligia, incapacitando-me de transladar para o papel os ditados que as entidades afins me confiavam em visões pujantes de força e de vida. Charles, Bezerra de Menezes, Leon Denis. Não posso ajuizar quanto aos méritos desta obra. Proibi-me, durante muito tempo, levá-la ao conhecimento alheio, reconhecendo-me incapaz de analisá-la. Não me sinto sequer à altura de rejeitá-la, como não ouso também aceitá-la. Vós o fareis por mim. De uma coisa, porém, estou bem certa, é que estas páginas foram elaboradas, do princípio ao fim, com o máximo respeito à doutrina dos espíritos e sob a invocação sincera do nome sacrossanto do Altíssimo. Ivone do Amaral Pereira, Rio de Janeiro, RJ, 18 de maio de 1954. Queridos amigos e amigas, nós percebemos nessas palavras finais da introdução, a qual é assinada por nossa querida Ivone do Amaral Pereira, que a sua mediunidade, um tanto quanto aflorada, como dizemos no popular, extremamente ostensiva, deve-se em uma sequência de encarnações, também para auxiliar a manter o seu livre-arbítrio. Aliás, todos nós temos o livre-arbítrio sempre mantido, porém a mediunidade ela vem para nos auxiliar a questão de determinismo, ou seja,
Para evitar que Ivone então tivesse uma terceira queda no caminho do suicídio, porque 2 encarnações ela teve neste sentido, as suas contenções foram extremamente grandes. Levou uma vida muito modesta, muito pobre, dependendo de muitas pessoas, com poucos amigos encarnados, mas uma vastidão de espíritos que a acolhiam e que do mundo espiritual a estavam conduzindo, como bem é mencionado neste ponto. Ninguém tem a audácia de duvidar destas coisas, porque eu digo, é respeitado o direito de cada um. Mas em uma das ocasiões, em uma das encarnações de Dona Ivone, Dr. Bezerra fora seu pai. Leon Denis também a auxiliou, né? Os espíritos de Charles, entre vários outros espíritos que a auxiliaram para desmembrar este mundo que envolve a todos aqueles que se encontram dos 2 planos da vida, mas principalmente aos espíritos que são aqueles chamados suicidas. Ninguém de nós está livre de, infelizmente, cair numa situação como esta. Porém, oremos muito uns pelos outros, façamos a nossa parte, e assim vamos conseguir entender a importância desta obra maravilhosa, deste tratado de mediunidade, explicando também o processo reencarnatório, bem como vem nos falar neste processamento da importância da vida gravada em nossos espíritos. Sou Débora Rabelo, convido você a continuar mergulhando comigo neste estudo profundo de Memórias de um Suicida. Um forte abraço a todos, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe. Até a próxima.